Nós vamos falar agora do conflito no Oriente Médio, ataques aéreos israelenses. Mataram 91 pessoas nesta quinta-feira. O Hamas, isso foi na faixa de Gaza, os ataques foram na faixa de Gaza. E dali o Hamas disparou pela primeira vez mísseis contra o território israelense desde que entrou em colapso o acordo de cessar-fogo para aquela região um mês atrás. Confira. Já no início do dia, as tropas israelenses voltaram a ocupar partes da faixa de Gaza e ataques aéreos atingiram diferentes regiões do território palestino, entre eles a capital Gaza e o campo de refugiados de Khan Yunis. Segundo o Ministério da Saúde, comandado pelo Hamas, 91 pessoas morreram nesta quinta-feira e centenas ficaram feridas. A Força Aérea Israelense ainda distribuiu panfletos exigindo a saída de civis de bairros no norte do enclave. A operação começou no início da semana e consolida a retomada da guerra entre Israel e o grupo militante palestino, depois de 2 meses de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Um porta-voz do exército israelense afirmou que o comandante militar do Hamas, responsável pela governança da faixa de Gaza, morreu ao ser atingido por um ataque aéreo. O Hamas, por outro lado, disparou 3 foguetes contra o território israelense. Os projéteis atingiram áreas abertas no centro de Israel. Não há relatos de feridos. Israel justificou a quebra do cessar-fogo afirmando que o Hamas não cumpriu o acordo ao manter dezenas de reféns, mesmo depois do fim da primeira etapa das negociações. Já o grupo palestino disse que a ofensiva israelense partiu de uma decisão unilateral do premier Benjamin Netanyahu e afirma que os ataques aéreos colocam em risco, inclusive, os reféns que ainda estão no enclave. Paulo, o objetivo declarado de Israel depois dos ataques iniciados a 7 de outubro, aquela barbaridade iniciada pelo Hamas, era a eliminação do grupo. No mínimo, a sua capacidade de combate e, se possível, a eliminação do grupo, a eliminação do Hamas de Gaza. Isto não foi atingido, esse tipo de objetivo militar. Seria agora? Parece que esse é o objetivo que o Israel insiste em perseguir, William. Eu acho que é viável, sim, o exército israelense conseguir diminuir muito a capacidade combativa do Hamas, né? Eliminar suas principais lideranças, eliminar seus arsenais, seus paióis, né? Mas o grupo Hamas é um grupo terrorista e o grupo terrorista ele se alimenta do recrutamento das pessoas, e essas pessoas são recrutadas porque elas têm uma ideia na cabeça, né? E essa ideia na cabeça, o exército de Israel não vai conseguir retirar essa ideia da cabeça desses possíveis recrutas, novos recrutas, somente com a ação militar. Uma ideia só sai da cabeça de outra pessoa se você conseguir substituir essa ideia por uma ideia de uma convivência pacífica, de uma solução de 2 estados, em aceitarem a existência de Israel, né? Os palestinos, aqueles que moram na faixa de Gaza, aceitarem a presença de Israel. E essa ação militar muito violenta na faixa de Gaza, fazendo terra arrasada, matando centenas de pessoas, obviamente muitas inocentes no meio disso tudo, não vai facilitar esse objetivo de tirar essa ideia da cabeça dos possíveis terroristas. Então, tentando responder a sua pergunta, que é uma pergunta difícil, eu acho que eliminar a capacidade combativa do Hamas nesse momento é possível, mas eliminar o Hamas como uma ideia que possa brotar mais à frente, daqui a 3, 4, 5 anos, alimentada por toda a raiva que está sendo gerada por essas ações que nós estamos assistindo na televisão, isso já fica bem mais difícil. A gente aprende desde cedo nos bancos escolares militares, né, William, que a guerra é uma continuação da política por outros meios, a ideia de Clausewitz, né? Então, o político estabelece seus objetivos e os militares vão traduzir aqueles objetivos políticos em objetivos militares. Eu tenho muita dificuldade de entender qual é o objetivo político de Israel para o dia seguinte. O que eles esperam que aconteça depois das ações militares na faixa de Gaza? Quem vai governar a faixa de Gaza? O Hamas vai ser substituído por que grupo, né? Já que eles querem eliminar o Hamas?
como vai ser essa convivência. Então, um erro no nível político estratégico, ele não pode ser corrigido no campo da tática, né? Então, se a decisão política está errada, as ações militares não vão conseguir corrigir esse erro lá no nível político. Então, é isso, William. Eu não consigo ver uma solução política para o fim desse conflito e, logo, no nível militar, também não vai resolver o problema. O Paulo parece dirigir a nossa atenção para a questão mais abrangente, Lorival. Quando ele se refere a Clausewitz e a famosíssima frase "a guerra é a continuação da política por outros meios", ele está nos lembrando que os clássicos ensinam que uma vez que objetivos políticos inalcançáveis são traçados, não há força militar que os faça se tornar realidade, que é o que ele está chamando a atenção no raciocínio dele. Mas isso do ponto de vista mais abrangente, como ele foi específico, ele disse, qual é, afinal de contas, onde Israel quer chegar? E como que pede aos militares que chegue aonde não se sabe muito bem o que seria. Exato. Fora a declaração, eu quero acabar com o Hamas como força combatente. Mas, do ponto de vista político imediato, o governo israelense parece ter um objetivo político claro, que é se fortalecer mais uma vez via ação militar. E via apoio de Donald Trump, apoio incondicional. Hoje, o Netanyahu se livrou do Ronen Bar, que é o chefe, diretor do Shin Bet, o serviço de inteligência interno, né, que criticava o fato de o governo priorizar a destruição do Hamas em detrimento da libertação dos reféns, e esse é um momento crítico para isso, e que também, cuja agência investiga a corrupção do Netanyahu e de outros integrantes do gabinete e outras formas de abuso de poder. Uma demissão aprovada pelo gabinete, com a volta do ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que havia saído por causa do acordo com o Hamas e que agora volta porque não tem acordo com o Hamas. E a Procuradora-Geral de Israel disse que é ilegal essa demissão, porque isso vai ser disputado provavelmente na Corte Suprema, cuja independência o Netanyahu quer destruir também. Não há um objetivo, o Paulo Filho não vê um endgame, porque não tem mesmo, porque o gabinete, sobretudo o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o Itamar Ben-Gvir, da Segurança, que reúnem 14 cadeiras na Knesset, que tem 120, e que, portanto, tem a chave da continuação do Netanyahu no governo, porque a maioria dele é só de 6 cadeiras. Esses integrantes do gabinete não aceitam um acordo final com o Hamas. Não aceitam a retirada, um compromisso de retirada total de Israel da faixa de Gaza, não aceita a continuação dos palestinos na faixa de Gaza e, aliás, também não na Cisjordânia, querem fazer uma limpeza étnica mais oficial, mais assumida ainda do que já está sendo feita e, portanto, o Netanyahu cai se ele faz um acordo. É por isso que ele não avança. O Hamas cumpriu, sim, a primeira fase do cessar-fogo. Era a libertação de 25 reféns israelenses vivos e 8 mortos. O Hamas entregou exatamente isso. Mas as próximas fases não vão avançar com apoio, porque o Trump apoia que não avancem. Ele tem a ilusão de que uma solução militar é possível. Não é possível. Os reféns israelenses vão sofrer, né, porque está provado nesse mais de um ano que a ação militar não liberta reféns. Né? E não vai haver um acordo e Israel vai continuar essa guerra indefinidamente. Se é difícil para a gente, Paulo, enxergar, afinal de contas, qual é o endgame, desculpa a gente usar esses anglicismos, mas às vezes eles se estabelecem, sobretudo na linguagem de quem lida com esse tipo de assuntos. Se a gente quer saber onde Israel quer chegar, afinal, vamos passar essa pergunta agora para os Estados Unidos, em relação ao que está acontecendo especificamente agora em Gaza. Onde os Estados Unidos querem chegar? O Trump disse que faria da faixa de Gaza uma riviera ali naquela área do Mediterrâneo, parou de falar nisso. Você consegue identificar qual é o endgame americano? Me parece, William, que ele está querendo fortalecer a Arábia Saudita, né? Essa reunião da Ucrânia na Arábia Saudita não deixa de ser surpreendente, né?
se tratar da Ucrânia e da guerra entre Ucrânia e Rússia na Arábia Saudita, um país do Oriente Médio que não teria essa expressão toda para mediar um conflito na Europa. Se fosse o conflito ali entre Israel e Palestina, seria mais compreensível. Talvez o presidente Trump esteja querendo refazer os acordos de Abraão que ele fez com sucesso no seu primeiro mandato, né? Mas eu não vejo condições políticas, né, para que isso aconteça nesse momento. Enquanto a faixa de Gaza estiver sofrendo como está sofrendo agora, nenhum país árabe vai apoiar qualquer tipo de acordo como os acordos de Abraão do passado. A outra preocupação do presidente Trump é com o Irã, né? Foi dito na imprensa que nessa carta que o presidente Trump mandou para o Ayatollah Ali Khamenei, ele teria dado um prazo de 2 meses para que o Irã chegasse a um acordo nuclear antes de tomar outras providências que poderiam ser um ataque israelense apoiado pelos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. Ele disse que qualquer reação, né, a esses ataques que os americanos estão fazendo já há alguns dias sobre o Iêmen, sobre alvos no Iêmen, dos Houthis do Iêmen, que qualquer reação seria interpretada como uma reação iraniana, e aí os Estados Unidos retaliariam o Irã contra qualquer ação Houthi. Isso já aconteceu, os Houthis já lançaram 3 mísseis em direção a Israel, todos foram interceptados, e não houve esse ataque ao Irã. Então, me parece que o foco do presidente Trump deve ser o Irã e talvez fortalecer um grande rival geoestratégico do Irã naquela região, que é a Arábia Saudita, do príncipe Mohammed bin Salman. A ideia da Riviera na faixa de Gaza, eu acho que ele já abandonou pelo ridículo da ideia, né, William? Não, às vezes as pessoas mesmas não enxergam, elas têm uma outra apreciação de si próprias quanto ao estarem ou não desempenhando um papel ridículo. Mas isso ficou uma observação à margem. Pegando só ainda nos 2 minutos que nos restam, Lorival, a questão dos Estados Unidos e do Irã. Esse eixo, Irã, Coreia do Norte, China e Rússia, parece muito bem consolidado. O que o Trump conseguiu até aqui, em termos de, eventualmente, se é isso que ele pensa que consegue fazer, ou que ele está empenhado em fazer, o que ele consegue desmontar desse eixo? Sim, um aspecto, uma externalidade, né, da estratégia dele de aproximação da Rússia seria o decoupling entre a Rússia e o Irã, né, desfazer essa aliança. A Rússia hoje depende realmente do Irã para drones, para foguetes, para mísseis, depende da Coreia do Norte para munição, provavelmente mísseis e homens. E depende da China para todo o resto, né? Enfim, vende toda a energia, vende alimentos e tal, toda não, mas quase toda para a China. E o New York Times fez uma reportagem segundo a qual milhares de fuzis foram enviados subrepticiamente da China para a Rússia. Então, o Trump tem essa ideia de desfazer esse jogo, né, assim, de atrair a Rússia para o campo dele, não como um satélite, evidentemente, pelo contrário, tratando a Rússia como um dos 3 decisores mundiais, assim, juntamente com a China, mas com essa condição. Olha, você, amigo, você agora vai ter o pedaço que você quer da Ucrânia, você não precisa mais desses drones, desses foguetes iranianos, você não vai mais precisar fazer guerra. Eu estou te dando aquilo que você quer da Ucrânia, né? Mas é claro que a Rússia, o Putin, pode até fazer o Trump acreditar que é isso que vai acontecer, né? Mas, evidentemente, não vai desfazer essas alianças, porque sabe que não pode depender do Trump. Quem quis depender da Europa, dos Estados Unidos, foi a Europa, e ela se deu muito mal a fazer isso.